Olá pessoal, a paz do Senhor, que bom poder falar com vocês. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Fique conosco até o final, compartilhe esta aula com o máximo de pessoas possíveis para que possamos cumprir a nossa missão no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe o seu ministério. Vamos à lição de hoje. Texto áureo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aos Efésios, capítulo 4, verso 1. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Índice da nossa lição. Primeira parte. Para haver unidade é preciso humildade. 2. Para haver unidade é preciso mansidão. 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A introdução da nossa lição. Após concluir a oração intercessória, Paulo começa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Estudaremos nessa lição as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, e aos Colossenses, do capítulo 1, do verso 9 ao verso 12. Queria e quero, claro, falar com vocês a respeito de algumas ideias chaves dos versículos. Aos Efésios 4:1 nós encontramos a palavra-chave vocação. E aos Efésios 4:2 a palavra-chave suportando. Lembrando que no verso 1 a palavra vocação está aqui inserido o conceito dos eleitos, dos que pela onisciência e pelo atributo do Senhor da presciência, da sua eternidade, já de antemão escolheu aqueles que seriam dele. Mas Deus, segundo os seus atributos, segundo as suas características, de saber quem são os eleitos. Olha só, vocação, vocatio, aqueles que foram vocacionados, chamados. Efésios 4:2, suportando. Efésios 4:3, vínculo da paz. Efésios 4:4, palavra-chave, um só corpo. O que une o corpo? É o que nós estaremos tratando nesta lição, o que devidamente faz a ligação, une o corpo, que é a igreja. Colossenses 1, verso 9. Sabedoria, inteligência espiritual. Colossenses 1, verso 10. Frutificando e crescendo. Colossenses 1, verso 11. Corroborados. Colossenses 1, verso 12. Idoneidade. Olha que interessante. Palavras-chave dos textos e do texto que nós estamos lendo e estudando. Guarde essas palavras, anotem elas, grife aí na sua Bíblia, se você tem um costume de estar marcando, dando ali uma visibilidade a esta palavra, ou esta frase, faça isso, para que depois você venha retomar essa pré-aula, esta lição de hoje. Primeira parte. Para haver unidade é preciso humildade. A síntese do tópico 1. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo,
Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Então, vamos aqui trabalhar um quadro para que nós venhamos compreender de maneira audiovisual. A igreja. O que une a igreja? O que faz a igreja ser o corpo, cujo corpo, a cabeça é Cristo? O que faz? O que une essa igreja? O que estabelece essa igreja? O que confirma esta igreja? Primeiro, o testemunho do Espírito. O testemunho do Espírito. Segundo, a palavra, que é confirmada, corroborada pelo Espírito, que testemunha em nossos corações. Terceiro, a doutrina de Cristo. Tendo estes paradigmas, estas questões superlativas, arquétipas, exemplificadas na igreja, quando a igreja assume esta união, ela se completa com essa característica, só de fato assim ela será o corpo de Cristo. A igreja, ela precisa ter o testemunho do Espírito, aquele que confirma a palavra e faz com que nós percebamos e tenhamos a capacidade de seguir os ensinamentos, a palavra de Cristo e o próprio Cristo. Porque Cristo é o Verbo, Ele é a palavra. Quando obedecemos, ouvimos o testemunho do Espírito, nós estamos obedecendo a palavra, o Verbo eterno, que é Cristo. Para isso, as manifestações dos atributos, das virtudes, elas são visíveis, elas começam a se manifestar quando a igreja está nesse tripé, testemunho do Espírito, na palavra confirmada pelo Espírito e nos ensinamentos, na doutrina de Cristo. Algumas Bíblias hoje têm as palavras de Jesus em vermelho. Nós podemos perceber que estas palavras são as palavras que Jesus falou. Somente lendo estas palavras, você poderá chegar à conclusão que não há nenhuma contrariedade, que não há nenhum antagonismo entre os textos e a palavra. Jesus, ele não se contradizia, ele era fiel e autêntico àquilo que fazia, ou seja, ele tinha uma missão, um ideal e cumpriu com total integridade e fidelidade. Então a igreja, em cima, baseado, fundamentada nesse tripé, ela expressa as virtudes, humildade, mansidão e longanimidade. Humildade. Coloco aqui a palavra humildade e também o autor da revista também aborda esse assunto. Humildade, fraqueza ou virtude? É claro que se nós fôssemos analisar no aspecto anterior ao feudalismo, nós vemos que a fraqueza, ela era tida como humildade na época. Aqueles que eram afastados dos bens materiais, não tinham recursos, não estavam num status social elevado, não tinham uma posição dentro do clero, dentro da aristocracia. Então estas pessoas, naquela época, nessa concepção, eram tidas como fracas, como pessoas excluídas, pessoas alienadas. Mas nós podemos ver que humildade, na palavra de Deus, tem a ver com humildade, com virtude. Por quê? Porque o que é a humildade em si?
Quando você tem a palavra de Deus e sabe que Deus é o Todo-Poderoso, provedor de todas as coisas, que nos sustenta em todas as coisas, nós sabemos que estaremos descansando nele, confiando nele, e quando as situações estiverem fora do controle, nós saberemos que Deus dará o escape, dará a solução, e nós conseguiremos o objetivo do Senhor. Humildade tem a ver com aquilo de descansar em Deus e saber que Deus pode fazer todas as coisas. Mas etimologicamente, nós podemos ver a palavra humildade da raiz humus, terra. Para que sejamos humildes, é bom analisar as características desta palavra. Humilde. Humilde é aquele que morre, se torna um substrato, ele retrai a vida para que possa absorver a vida, né? Ele retrai e absorve a vida para que depois da morte ele venha ter uma nova vida, passa a nascer alguma coisa. Assim é a terra. A terra, ela dá o seu fruto, dá a sua semente. A semente cai, morre, vira ali as propriedades, as substâncias que o solo precisa para que a partir deste momento haja uma produtividade do solo, uma fertilidade do solo, e aí começa a surgir novamente a vida. Humildade tem a ver com isso, reconhecermos quem somos. Quem somos? Terra. Somos barro, somos pó. E se nós não reconhecermos que dependemos de Deus e precisamos mortificar a nossa carne, mortificar as obras, os impulsos da carne, nós não chegaremos a exercer a produtividade e a vida em Cristo e que temos o privilégio nele de podermos dar. Então, a vida de um humilde é aquele que está sempre servindo como martirion, uma testemunha que vai até o fim, ao ponto de não se importar se morrerá para cumprir o seu objetivo. E quando nós temos isso em mente, no coração, nós sabemos que tudo é por Cristo, tudo é para Ele e por Ele. E tudo que foi feito, sem Ele, nada seria feito. Tudo que está e foi feito foi porque Ele fez. Então Deus, Ele nos dá essa orientação e essa palavra etimológica, a palavra humildade. Olha só, humildade, ela é antagônica ao orgulho e à arrogância. Humildade é a operação do Espírito Santo e é oposta à hipocrisia. Então nós percebemos que quando uma pessoa é templo do Espírito Santo, quando uma pessoa ela é gerada pela pessoa de Deus, pela pessoa do Espírito Santo, e há uma ação virtuosa do Espírito Santo nesta pessoa, ela não é orgulhosa e não é arrogante, porque isso é antagônico a uma pessoa humilde. E é a operação do Espírito Santo que faz a pessoa ser autêntica, verdadeira naquilo que faz. Humildade, uma virtude e é uma operação do Espírito Santo. 2. Para haver unidade é preciso mansidão. A síntese do tópico 2. A mansidão também é virtude, produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Então nós vamos analisar um pouco mais esta segunda parte. Mansidão.
Vamos aqui analisar algumas palavras no hebraico. Mansidão. No hebraico são 3 termos. Anav, ou seja, é estar inclinado, mas também manso. Humilde, até pobre. Então a palavra aná tem a ver também, no hebraico, com o sentido de pessoa pobre, com a falta de recursos materiais também. Outra palavra que nós encontramos na Bíblia, a palavra hebraica, anavá. Anavá significa pessoa gentil. Mansidão também tem um sentido de gentileza, dependendo do contexto que ela se encontra e no lugar que ela está. Outra palavra, anvá, que significa suavidade, pessoa suave. Agora, no grego, nós encontramos a palavra praus. Praus são pessoas felizes e realizadas. Bom, em síntese, a mansidão entre estes termos, esses conceitos filológicos, etimológicos do texto, nós encontramos aqui uma característica de uma pessoa desprovida de qualquer arrogância em relação ao que possui e ao que tem e ao que é. Essa pessoa é uma pessoa humilde, uma pessoa de uma humildade tão grande que, embora ela tenha todos os recursos materiais, ela tem uma estrutura física até, entre aspas, invejável, né, pela sociedade moderna, tem muitos recursos. Porém, essa pessoa é uma pessoa gentil, é uma pessoa suave, é uma pessoa que, embora tendo muito ou pouco, ela é realizada e feliz. Mansidão, no sentido hebraico e grego, tem a ver com o resumo destas aplicações textuais. Mansidão, um fruto do Espírito. Sempre levando em consideração que a mansidão, ela é o fruto do Espírito, é um fruto do Espírito, né? O fruto, derivado de uma terra boa, com o objetivo de expressar no crente o caráter de Cristo. 2. Grandes exemplos de mansidão. Por exemplo, Moisés era manso. Jesus Cristo era manso. Mas Jesus esteve de uma forma muito impetuosa ali no templo, trazendo algumas pessoas a assustar-se da sua atitude de expulsar os cambistas do templo, usando ali um elemento, uma ferramenta, um chicote. Então, manso. Mas vamos ler o texto, entender o texto, que diz que o zelo por minha casa consumiria, ou me consumirá. Então nós percebemos que aqui a ira, a intensividade de Jesus é em relação ao seu zelo, o seu amor, o seu temor, o seu compromisso e a sua identidade em relação ao que estava vendo e fazendo. Então tem a ver com a característica primária do zelo. E Moisés? Moisés matou aquele egípcio. Lembrando que Moisés matou não por questão de vingança, mas por amor à vítima, pelo cuidado à vítima. E ali também houve um processo de transformação quando ele passou pela escola do deserto, pela escola que foi aprimorando o seu caráter e aprimorando aquilo que já estava no seu coração pela pessoa e a presença de Deus, um caráter manso, produzido pela presença do Espírito Santo. A arte de não revidar seus detratores
é mansidão. Quando uma pessoa é mansa, ela não expressa as obras da carne. Nós vemos hoje uma impetuosidade da carnalidade dentro de igrejas, de instituições religiosas que nós chamamos de igreja, que está ali o corpo, as pessoas que são templo do Espírito Santo e unidas formam o corpo de Cristo, tantos quantos houverem aqui, acolá, em todos os lugares, são e é o corpo de Cristo. Muitos, impulsivamente, são ainda guiados pelas obras da carne. E aí, às vezes, chegamos os incautos, indoutos, né? Aqueles que ainda não foram trabalhados pela mansidão e pela obra do Espírito e não entendem por que o líder da igreja, o líder do grupo, o líder do ministério, não trata essa situação com uma maneira muito incisiva e venha causar uma ruptura em relação a esta pessoa que está se comportando assim. Porém, o pastor, o líder, tem mansidão para ver que esta pessoa está fazendo isso, porque às vezes não tem ainda uma maturidade, é uma pessoa que ainda é neófito na fé, novo, começando, e não consegue ainda entender, e nem foi trabalhar de maneira eficaz pela obra ou pela pessoa do Espírito Santo. Então, em todos os casos, há de se analisar qual é o contexto, se essa pessoa é uma pessoa iracunda por natureza, se ela é carnal, se ela é um ímpio, que às vezes existe isso em nosso meio, e temos que ter o discernimento do Espírito Santo e através desta virtude, do fruto do Espírito, mansidão, que é uma manifestação deste fruto. 3. A verdadeira mansidão é aquela que persevera disciplinadamente, com inteligência emocional e domínio próprio, não revidando, cedendo às provocações, não nutrindo ressentimentos, né? Então nós sabemos bem que aquela pessoa que é disciplinada, eu não estou falando aqui de denominacionalismo, aquela pessoa que defende a placa da sua igreja, que é religiosa no sentido negativo desta palavra, essa religiosidade, né? E não consegue trabalhar o conceito de metodismo, né? O conceito metódico da fé. Porém, muitos são indisciplinados, não têm inteligência emocional, não têm domínio próprio, revidam sempre, cedem às provocações e são pessoas que guardam em seus corações raízes de amargura. Essas pessoas sofrerão as consequências. Essas pessoas serão impactadas pelas situações da vida e pelos momentos em que estão vivendo. E aí, talvez o corpo, o físico, o emocional, o biológico, não aguentará e sofrerá as consequências pelos seus erros, tanto emocionais como aqueles práticos, aqueles físicos que dá vazão e o corpo corresponde na prática. 4. Mansidão pressupõe reconciliação. Um cristão, obviamente, é um pacificador, com habilidade espiritual na administração de conflitos, visando sempre o todo, o grupo, a unidade da igreja, no pensar e no agir. Nós temos na palavra de Deus o texto que diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que maravilha, que coisa linda. Então, um cristão, ele tem que expressar o caráter de Deus. E o caráter de Deus é uma atitude manifesta no coração da igreja que nós chamamos de mansidão. A mansidão, obviamente, ela é pacificadora.
eu fico muito preocupado e às vezes meio que tentando analisar as situações, porque muitas pessoas são pessoas rixosas, pessoas que sempre estão causando problemas e não querem paz, não querem paz. Às vezes me procuram e falam, pastor, o senhor vai fazer alguma coisa em relação a isso? Eu falei, irmãos, analise. E quando começamos a analisar, oramos, clamamos e intercedemos a favor desta pessoa que precisa do auxílio e essa união, esse vínculo, essa junção que faz com que sejamos abençoados, que é a paz. Com a habilidade espiritual de administrar esses conflitos, visando sempre o todo, o grupo, a unidade da igreja. 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Síntese do tópico 3. A longanimidade é qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Primeiro, longanimidade, um fruto do Espírito. Tenha consciência disso. Não adianta, na força da carne, do braço, tentar ser uma pessoa longânima. A própria palavra, na língua portuguesa, já nos dá a sua afeição, já nos dá a sua explicação. É uma pessoa longânima, pessoa longa para as situações que trazem negatividade, que trazem situações que venham ferir tanto a integridade física, emocional e espiritual. Uma pessoa moderada, uma pessoa idônea, pessoa capaz de discernir o momento, uma pessoa longânima. Nosso autor destaca paciência, tolerância e constância como termos correlatos à longanimidade. Talvez tolerância seja a palavra mais necessária nesses dias, devido aos relacionamentos entre indivíduos muito diferentes no seio da igreja, seja pelo seu percurso formativo de vida, seja por diferenças. Por exemplo, diferenças etárias. Crianças têm um comportamento diferente, pessoas jovens totalmente diferentes. São momentos e fases da vida que devem ser tratadas e observadas de forma diferente, com uma linguagem diferente, com uma atitude de conhecimento diferente, os idosos, os de meia idade e assim por diante. Ter a paciência para ter o equilíbrio, ter aí essa tolerância, moderação, para que todos venham ser abençoados. Aquele que é realmente longânimo, ele pensa no todo, pensa na igreja, no corpo. Não é egocêntrico, ele não é pessoa que quer se favorecer ou olha para os seus interesses, mas ele pensa no todo e às vezes coloca a sua própria vida sendo vitimada em favor do todo. Isso é uma característica da expansão, emanação do caráter de Deus e da virtude de Deus, que é longanimidade. Faixas etárias sociais. Nós temos na igreja níveis, faixas sociais, né? Pessoas diferentes, cognitivas. Temos na igreja diversificada situação de pessoas de intelectualidade, capacidade de absorção. Muitos são rápidos, às vezes você está ensinando, aquela pessoa capta de uma maneira muito rápida aquilo que você está abordando. Outras já precisam de um cuidado especial, de uma explicação mais detalhada. Outros já têm um argumento acadêmico, filosófico, científico. Então, há dificuldades e diversificação nesta área que nós temos que ter uma atenção especial também,
procurando sempre um equilíbrio, uma linguagem que atenda a todos, sem além e sem aquém, sempre tendo a temperança. Ideologias, né, ideológicas, composições, pessoas têm as suas posições políticas, suas posições em relação ao seu comportamento familiar e algumas outras situações. Então, com muita longanimidade, tolerância, trabalhar essas questões até que haja uma unificação pela iluminação do Espírito e a sabedoria de Deus seja no coração e chegamos ao vínculo da paz. Nós temos culturais, etnológicas, costumes e aí etc. Então a igreja, ela é multicolorida. Ela é uma igreja cheia de faces coloridas. Então nós temos, todos são, e sempre seremos um diferentes do outro. Porém, com o Espírito nós nos unimos e essa multidiversificação da igreja alcançará uma unidade para o crescimento e abençoando o mais forte, o mais fraco, aquele que tem menos conhecimento, pode ser absorver aqueles que também têm o conhecimento e pode compartilhar. E assim chegando a uma estatura que a igreja caminhe junto em todos os níveis, em todas as áreas. 2. Suportando uns aos outros. Nesse tópico, a abordagem se dá diretamente sobre o relacionamento entre crentes carnais e espirituais. É lógico que a demonstração do amor deve partir de quem tem o conhecimento de Deus. 3. O perdão como premissa do amor. Os conflitos internos da igreja geralmente se dão na arena dos interesses pessoais. Amor como atributo divino é altruísta no sentido de prioridades. O perdão, diferentemente das desculpas, é divino e impossível ao homem sem a ação direta do Espírito Santo. Nós percebemos que devemos entender que o perdão, ela é uma premissa do amor. O amor pelo todo, o amor pelo interesse de todos, pelo interesse do corpo, não interesses pessoais. Às vezes, nós negamos as nossas próprias prioridades, os nossos interesses, para que os outros sejam atendidos. Isso é altruísmo, é se entregar a favor do outro, através do amor fraternal. É devido à presença do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode gerar no crente, na pessoa, este sentimento muito natural, muito tranquilo, um sentimento onde todos são abençoados e há uma expressividade dessa característica que não trará dúvida àquela pessoa que está observando que esta pessoa é sincera, essa pessoa é verdadeira, pelo fato de ser a pessoa do Espírito Santo que revela o caráter transformado desta pessoa. Conclusão da nossa lição. Estamos chegando ao final e é uma pré-aula, é claro, uma elucidação aqui a respeito do que estaremos tratando nas aulas presenciais, porque terminando esta videoaula ou as lições que estamos apresentando, nós estaremos presencialmente, quando assim Deus nos permitir e houver a regularidade das aulas presenciais, nós estaremos retomando esta lição e estudando. Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a humildade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dimensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo
é glorificado. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério. Um abraço do pastor Daniel Dias e toda a sua família. Estamos orando e Deus nos dará a vitória e alegre o seu coração, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe em nome de Jesus.